Não se acende uma candeia para colocar sobre o alqueire, mas a colocam sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus 5,15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. São Lucas 8, 16, 17. Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e permaneça conosco pela vida toda. Esse é o meu desejo, essa é a minha intenção. Então hoje nós vamos falar uma coisa interessante, nós vamos falar uma passagem maravilhosa, que está descrita por Mateus e por Lucas também, que é muito interessante, que é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloque a candeia sob o alqueire. O que será que Jesus queria dizer com isso? O que será que ele queria passar para nós, nessa mensagem maravilhosa? Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender o que é candeia, A candeia, ela é algo parecido com uma lamparina, mas hoje nos dias atuais não podemos chamar de lamparina, é uma vela. Em alguns lugares se usavam vela, naquela época não tinha energia elétrica, então se usava um fio, ou a vela ou um fio amarrado num querosene, ou num óleo, na realidade não tinha querosene na época, mas era no óleo, e que você acendia uma chama e ela ficava acesa durante toda a noite para iluminar a casa. Então a candeia era mais ou menos uma lamparina, vamos chamar assim. E o que é alqueire? O alqueire lá na época eram cestas ou vasos de barro ou bolsas que eles carregavam a tiracola para transportar mercadorias, para transportar as coisas. Então era chamado de alqueire. Então vamos simplificar a coisa, vamos pegar como alqueire como se fosse uma cesta. Então ele queria dizer o seguinte: ninguém vai acender uma lamparina ou uma vela e colocar uma candeia e colocar um alqueire em cima, uma cesta em cima. Por quê? Porque não funcionaria, A luz ela foi feita para brilhar, para que todos vejam. E se colocar alguma coisa em cima, eu simplesmente vou sufocar a luz. Então, esse ensinamento que Jesus queria dar, essa maneira como ele passava as coisas, é que nós temos que ficar atentos. O que será que vem a ser essa luz e essa candeia aí, que todo mundo fala, ou esse alqueire que todo mundo fala? Vamos lá? Na realidade, a luz significa o conhecimento. A luz significa o conhecimento. Então, todo o nosso conhecimento ele não pode ficar guardado. Se eu tenho um conhecimento e guardo só para mim, esse conhecimento é neutro, ele não serve para nada. Por quê? Porque ele está guardado só comigo. O dia que eu partir deste planeta aqui, eu vou levar comigo esse conhecimento. Então, o conhecimento ele é para ser compartilhado, dividido com as pessoas. Não adianta nada eu ficar guardando esse conhecimento só para mim, porque eu quero me achar mais inteligente que os outros, mais importante que os outros, porque eu tenho esse conhecimento. Não. Conhecimento na nossa cabeça não serve para nada. Ele precisa ser divulgado, ele precisa ser colocado à disposição das outras pessoas, Então Jesus estava querendo dizer o seguinte, que tem muitos conhecimentos, muitas verdades que ainda estão ocultas. Por quê? Porque as pessoas guardam só para si. Lembrando, voltando atrás, isso lá no período de Jesus, imagine como eram as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, guardavam só para si, por se sentirem poderosos. As religiões daquela época, tudo que eles aprenderam, tudo que eles conheceram, eles guardavam só para si. Só alguns privilegiados tinham acesso a essas informações. E isso atrasou muito a evolução do ser humano, porque poucos detinham o poder do conhecimento. E o povo, a massa em si, pouco sabiam, pouco queriam. Mas Jesus veio dizer o seguinte: não se coloca a luz sobre o alqueire, mas sim sobre o velador. O que é velador? O velador é onde você colocava as velas, como nessa imagem que está aparecendo aí para você. Então, o velador, gente, ele fica num lugar alto, onde a luz possa chegar a todos. E é interessante que é o seguinte, você não pode forçar as pessoas. A luz está lá, mas veja quem tem olhos de ver. Então, esse conhecimento está lá. Vejam quem tem olhos de ver, ouçam quem tem ouvidos de ouvir, porque senão muita gente está iludido com as coisas do mundo, com as maravilhas deste mundo aqui, e esquece de cuidar do principal,
de pegar esse conhecimento e trazer para a sua vida, de pegar essas lições que o grande mestre trouxe para nós e fazer com que as pessoas sejam cada dia mais felizes, melhorar o seu ambiente de trabalho, melhorar o seu ambiente em casa, melhorar o seu ambiente na vida social como um todo. Então, isso era o que o grande mestre queria dizer. O conhecimento, a luz, está lá em cima. Coloque à disposição de todos, mas tome muito cuidado, porque tem gente que ainda não está preparado para ver essa luz. E é por essa razão que Jesus falava por parábolas. Porque tem pessoas que ainda não conseguem compreender, tem pessoas que ainda têm dificuldades para entender o que o grande mestre falava. Então, se hoje, 2000 anos se passaram, nós ainda temos dificuldades para interpretar as lições do grande mestre, imagine 2000 anos atrás, lá atrás, né? Aquelas pessoas rudes que tinham pouco conhecimento e ouviram muito pouco essas mensagens, né? Tinha muito pouco tempo para absorver aquilo. Então, provavelmente, a grande maioria não ia conseguir captar essas mensagens, não ia conseguir compreender a profundidade dessas mensagens. Por isso, Jesus falava por parábolas. Parábolas nada mais são do que pequenas histórias. Ele pegava o cotidiano, né? As coisas que aconteciam no dia a dia e trazia para o público de uma maneira bem diferente, bem mais light, mas com muita coisa que já deixava algumas sementes de dúvida na cabeça das pessoas, porque eles ainda não estavam preparados para receber aquela luz. Talvez aquelas pessoas ficassem cegas. Aconteceu agora, recentemente, né, na China, alguns mineiros ficaram presos por 15 dias dentro de uma mina sem ver a luz do sol. Quando eles saem da mina, quando as pessoas retiram ele das minas, eles usavam uma venda. Por quê? Porque eles ficaram tanto tempo na escuridão que se eles saíssem e vissem a luz do sol, talvez eles tivessem problemas sérios e ficassem cegos. Então é preciso dar um tempo para aquelas pessoas, para que elas absorvam a luz. Assim também foi com o grande mestre. Era preciso dar um tempo para que aos poucos a gente fosse começando a enxergar pontinhos de luz em alguns momentos, para que um dia essa luz pudesse brotar limpa e clara como ela está hoje. Muito mais clara, muito mais visível do que naquela época. Então ainda hoje, gente, não queira pegar a sua verdade, não queira pegar a verdade que está aí à disposição de todos e querer colocar na cabeça dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos conhecidos, porque essa verdade às vezes pode ser tão forte, tão chocante, que vai acabar cegando essas pessoas. E é isso que o grande mestre não queria. Nós não podemos forçar ninguém, mas nós podemos dar pinceladas, podemos colocar a luz, sim, no velador, para que todos eles possam ver, se eles quiserem ver. Muitos estão cegos pelas ilusões materiais deste mundo aqui, mas a luz está lá, à disposição. Que veja quem tem olhos de ver, que ouçam quem tem olhos de ouvir. O Espiritismo trouxe muita luz, né, para o nosso conhecimento, trouxe muitas informações novas e que tem nos ajudado muito. Mas ainda temos muitas pessoas, muitos amigos, parentes às vezes, que quando você fala que você é espírita, eles acabam até se afastando e vem falar com você assim de uma maneira tão diferente. Poxa vida, eu nunca podia imaginar que você fosse um espírita. E isso tem acontecido nas nossas vidas. Mas nós não podemos julgar essas pessoas, porque nós também já fomos cegos um dia. Eu me lembro que eu tinha um grande amigo, né? Ainda o tenho, e ele dizia ser espírita, e ele era uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha profissão. Ele era um especialista em custos industriais. E ele falava que ele era espírita, e eu falava assim, como que pode, meu amigo, você é uma pessoa tão inteligente, mas tão inteligente, ser espírita? Eu não consigo entender. E ele olhava para mim e ria, e falava, Tadeu, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia você vai entender isso, fica tranquilo, dê tempo ao tempo. E hoje sou palestrante espírita. Olha só, sempre que eu me lembro dessa passagem minha, né, me vem com muito amor e carinho e gratidão por essa pessoa, porque se eu estou no espiritismo hoje, é um pouco graças a ele, que plantou algumas sementes e me deixou em dúvida, como é que pode uma pessoa tão inteligente estar voltada, estar acreditando nessas coisas? E aí eu fui começar a estudar, a entender esse processo e acabei entendendo que tudo aquilo que se falava no Espiritismo, né, o que se fala, que se prega no Espiritismo, para mim não era novidade nenhuma. Eu já questionava muitas das minhas coisas. Então, eu também fui cego. Ouvi muitos anos as mesmas histórias, né, contadas por familiares,
pela minha religião pregressa. Então eu tinha muita coisa, muito preconceito dentro da minha cabeça. Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Mas essa luz veio aos poucos. Ela não pôde vir de uma vez só. Talvez se viesse de uma vez só, eu espanasse, talvez eu ficasse cego e me afastasse de todo esse conhecimento, de toda essa luz que hoje eu tenho. Nós ainda estamos nos apegando a Deus como se Ele fosse uma grande bengala, né? Uma bengala que nos suporta tudo, uma bengala que vai dar sustentação para nossas vidas. Claro que Ele é uma bengala, mas não da maneira como nós aprendemos, né? Ah, Deus vai fazer tudo por mim, Deus vai fazer com que eu tenha um novo emprego, Deus vai fazer com que eu me cure, Deus vai fazer com que eu arrume um casamento, que eu ganhe muito dinheiro. Deus não vai fazer nada. Tudo que Deus tinha que fazer por você, sozinho, Ele já fez. Agora é com você. Ele só vai fazer através de você. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Para de achar que Deus vai resolver todos os seus problemas. Não, quem tem que resolver os seus problemas é você. Deus vai te dar tudo o que você precisa para resolver os seus conflitos, sejam eles internos ou externos. Todos os seus problemas serão resolvidos por você, porque todos os seus problemas foram criados por você. Não existem problemas, o que existem são fatos. Problemas nós criamos, né? Então para de começar a jogar essa responsabilidade para Deus e achar que Deus vai fazer tudo para você. Essa luz tem que estar aí, clara em nossas cabeças. Então poucas pessoas poderão compreender isso, mas ela está aí. Comece a fazer tudo, né? Como se tudo dependesse só de você. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse só de você, porque Deus não vai fazer mais nada sozinho, Ele precisa de você. Hoje Ele precisa de você para que você faça tudo aquilo que você se propôs a fazer nesse mundo. E é isso que nós temos que ter em nossas mentes. Essa luz me dá uma liberdade muito grande de saber que eu tenho um potencial incrível dentro de mim, porque eu tenho Deus comigo e eu sou capaz, eu sou forte e eu tenho capacidade de grandes realizações. O que eu não posso é ficar esperando que Deus faça por mim, que algum santo faça por mim, que algum espírito intervenha por mim. Para com isso. Tudo que precisa intervir, tudo que precisa fazer, eles já fizeram. Agora é conosco. Acredite em você. Senão você vai ficar aí a vida inteira apoiando, achando que Deus vai resolver tudo. E é por isso que as religiões ainda mantêm muitas igrejas cheias, porque as pessoas estão indo lá para buscar a solução dos seus problemas, quando não percebem que a solução está dentro deles. As religiões precisariam começar a passar essa luz para as pessoas, dizendo, colocando essa luz lá em cima e mostrando para as pessoas, é com você, cara. Deus já fez tudo que Ele podia fazer, te deu um corpo maravilhoso, te deu a capacidade de falar, a capacidade de pensar, a capacidade de ver, de ouvir, a capacidade de raciocinar, te deu tudo, te deu um mundo maravilhoso, te colocou em várias situações complicadas que é para você se fortalecer. São exercícios para que você cresça, para que você evolua, e você fica reclamando por que isso acontece só comigo. Não acontece só com você. O planeta Terra é uma grande escola de amor, onde nós viemos aqui com o único objetivo aprender a amar uns aos outros. Então nós temos que aprender a amar mesmo não gostando, inclusive as situações desagradáveis, as situações desconfortáveis pelas quais nós passamos. Essa é a luz que esse grande mestre trouxe. Está dentro de você. Vós sois deuses, vós podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Nós colocamos ele no pedestal, ele falou, não, você é o cara, você é o cara, você pode fazer muito mais do que eu fiz, porque ele sabia que nós tínhamos esse potencial e que Deus está dentro de nós. E que se nós acordarmos para essa verdade, nós faremos grandes realizações e aí sim, nós estaremos colocando a luz lá em cima, no alto, para que todos vejam. Você tem a sua luz e você tem que fazer a sua luz brilhar. E você só vai fazer a sua luz brilhar através dos bons exemplos, né? Através da colocação desses seus conhecimentos em prática. Porque só conhecimento sem prática não resolve nada. Conhecimento com prática é sabedoria, você tem que ter sabedoria. Sabedoria é você colocar em prática os conhecimentos que você adquiriu. E olha que Jesus trouxe inúmeros conhecimentos para você. Ele nos trouxe inúmeras mensagens fantásticas. Se você colocar em prática essas mensagens que o Cristo nos deixou, eu tenho certeza, você vai ser um cara maravilhoso, um cara extremamente feliz, bem-sucedido em qualquer segmento da tua vida e vai ajudar muitas pessoas a serem cada dia mais felizes, porque você terá aprendido a amar, mesmo não gostando, porque você terá aprendido que conseguiu colocar
a luz lá no velador, né? A vela lá no velador, no ponto alto, e passou a ser um exemplo de vida para todos aqueles que te cercam. Essa é a mensagem desse grande mestre. Está na hora de você acordar para isso. Está na hora de você começar a fazer a tua luz brilhar para que outros possam ver essa luz que está dentro de você e você transformar esse mundo num mundo cada dia melhor. Essa é a mensagem deste evangelho. Que você coloque em prática, que você coloque muito amor em tudo aquilo que você for fazer a partir de hoje e que você faça a sua luz brilhar, assim como brilhou a luz do Cristo. Lembre-se, você tem o mesmo potencial que o Cristo tem. Ou seja, você tem Deus dentro do seu coração, mas Ele só vai fazer se você fizer alguma coisa. Não deixa para Ele não. Assume essa responsabilidade e seja cada dia mais feliz, colocando sua luz lá em cima, no velador, onde todos possam ver. Paz, amor e bem. Até uma próxima oportunidade. Gratidão.